Sabe aquela cena? Pode ser num jogo de tabuleiro, na hora de dividir um brinquedo ou até por um pouquinho de atenção. Perder pode ser uma coisa gigantesca para uma criança. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa arte que é ensinar os pequenos a lidar com a derrota. Porque vamos combinar, a frustração é uma emoção enorme num corpo tão pequeno e saber como guiar esse sentimento, bom, isso é fundamental. Isso nos leva àquela pergunta que ecoa em tantas casas, né? Por que um jogo simples, uma brincadeira, tantas vezes acaba em choro, em briga, em frustração? É uma cena bem familiar e a resposta para ela, olha, pode ser mais surpreendente do que a gente imagina. Ok, então vamos entender isso a fundo. Nesta primeira parte, a gente vai ver por que as crianças têm essa dificuldade toda em perder. E um spoiler, o motivo principal, provavelmente não é o que a maioria das pessoas pensa. As reações são clássicas, na verdade. O choro, que vira grito, às vezes um objeto que voa pela sala, ou simplesmente largar o jogo no meio e sair batendo o pé. Essas são, na verdade, as manifestações de uma tempestade que está acontecendo por dentro e que a criança ainda não sabe como nomear, muito menos controlar. E é muito natural interpretar esse comportamento como teimosia, sabe? Ou um orgulho ferido, ou até mesmo falta de educação. A tendência é pensar que é um problema de comportamento que precisa ser corrigido ali, na hora, com firmeza. Mas o que está acontecendo de verdade é algo bem mais profundo. O ponto-chave é este aqui. O que a gente vê não é um defeito de caráter, é imaturidade emocional. O cérebro da criança ainda está, literalmente, construindo as conexões para conseguir processar um não, para entender o que são limites e para lidar com a decepção de quando as coisas não saem do jeito esperado. É um processo de aprendizado e que precisa ser guiado. E claro, na hora de guiar esse processo, é muito fácil cair em duas armadilhas bem comuns. São dois extremos que, na boa intenção de ajudar, acabam atrapalhando o desenvolvimento dessa habilidade tão importante. Vamos ver como navegar por eles. De um lado, a gente tem o perfil protetor. É aquele que, para evitar o choro a todo custo, deixa a criança sempre ganhar, evita jogos com competição ou protege de qualquer frustraçãozinha. Do outro lado, tem o humilhador. Esse, talvez por impaciência, acaba zumbando da frustração da criança, força uma aceitação sem dar nenhum tipo de conforto. Nenhum desses caminhos realmente funciona a longo prazo. O resultado desses extremos é bem prejudicial. O primeiro acaba criando uma pessoa com baixíssima tolerância para qualquer problema na vida. O segundo gera uma insegurança profunda, uma raiva que pode ser carregada por muito, muito tempo. Ambos os caminhos falham em ensinar o que é verdadeira resiliência. Então, qual é a alternativa? Se os extremos não funcionam, para onde a gente corre? Existe um caminho do meio, uma espécie de manual com uma abordagem equilibrada e, acima de tudo, empática para lidar com a frustração. E é sobre isso que a gente vai falar agora. O primeiro passo, e talvez o mais importante de todos, é este: validar o sentimento. Dizer algo tão simples quanto "eu sei que é chato perder" não quer dizer que se está concordando com a birra. O mais interessante é que essa validação ajuda o cérebro da criança a se organizar, a entender a emoção que ela está sentindo, em vez de só ser dominada por ela. Certo. Então, na hora que a derrota acontece e a crise se instala, o que fazer na prática? Primeiro de tudo, respirar junto com a criança. Isso ajuda a acalmar o sistema nervoso de todo mundo. Depois, ajudar a nomear o que ela sente. Isso é raiva? É tristeza? Quando a poeira baixar, incentivar uma nova tentativa. E o mais importante de tudo, deixar bem claro que o amor é incondicional, não depende do resultado de um jogo. Mas essa construção não acontece só na hora do jogo, não. Ela acontece no dia a dia, com o que a fonte chama de microfrustrações. É praticar esperar a vez de brincar. É incentivar a dividir um brinquedo. É ajudar a guardar uma coisa antes de pegar outra. São essas pequenas doses diárias de espera e de limites que constroem a tal da maturidade emocional. E claro, antes de jogar, alinhar as expectativas. Olha, hoje a gente pode ganhar, amanhã pode perder, faz parte. E agora a gente vai para a nossa parte final, que talvez seja a lição mais poderosa de todas. Porque, no fim das contas, a forma como uma criança aprende a lidar com a perda depende, fundamentalmente, do poder do exemplo. Uma criança aprende a perder com um adulto que sabe perder. É isso. O exemplo, a forma como nós mesmos reagimos às nossas frustrações e derrotas, vale mais do que qualquer sermão ou explicação. É a lição mais impactante que se pode ensinar. E isso nos traz a uma ideia final para a gente refletir. Ensinar a lidar com a frustração não é sobre criar pessoas fortes que não sentem nada. É sobre crescimento.
Quando esse processo é feito com empatia, a criança aprende uma verdade fundamental para a vida. Perder não diminui o valor dela. Pelo contrário, apenas aumenta a sua capacidade de recomeçar. E essa, sim, é uma habilidade para a vida inteira.